Quase 2000 anos depois, uma praga que praticamente levou o Império Romano Ocidental ao colapso, está de volta ao mundo, trazendo uma terrível destruição generalizada. Bom, não tem nada a ver com as doenças que dizimaram populações na Roma antiga, e sim com um fator que levou à deterioração das legiões romanas e à ascensão dos bárbaros no Império de Roma. Durante quase 2 séculos, várias decisões erradas e a inflação levaram a uma grande crise no Império. A praga inflacionária causou aumento de impostos, impedimento do governo de pagar as legiões, fazendo com que os auxiliares fossem cada vez mais usados, e quando Roma não tinha mais dinheiro para pagá-los, eles liquidaram o império. No auge de Roma, cerca de 200 depois de Cristo, uma praga destruiu a saúde e enfraqueceu as fundações do maior império da história antiga, levando-o à queda do Ocidente romano. Essa terrível praga voltou, e está destruindo vários países modernos, inclusive o mais poderoso do mundo. Mudando um pouco de assunto, gostaria de pedir que deixe sua curtida, comentário e compartilhe o vídeo em suas redes sociais, e se não for inscrito, se inscreva no canal, tamo junto. Voltando à antiguidade. A mortal doença, que foi apelidada de peste antonina, se espalhou por todas as partes do império, ceifando a vida de 10% da população do Império Romano entre 165 e 180 depois de Cristo. A quantidade de mortes causou falta de mão de obra, levando ao aumento de salários generalizados. Como as conquistas pararam, não entrava riquezas e escravos mais em Roma, então, a situação iria piorando aos poucos. Com isso, o império viu um aumento de gastos gigante, sem conseguir acompanhar a perda de valor do dinheiro. Quando Roma estava em campanhas militares em territórios estrangeiros, riquezas eram mandadas a Roma, mas quando o império entrou no modo defensivo, os saques acabaram. Além disso, a população recebia pão e circo de graça, precisava de aquedutos e outras obras públicas. Como a taxação era extremamente baixa, e os imperadores não queriam causar problemas aumentando os impostos, a saída vista foi desvalorizar a moeda. O denário, moeda de prata cunhada pelo próprio governo e muito usada pelos cidadãos de Roma, teve parte da sua prata retirada, sendo adicionadas impurezas na moeda. A ideia era usar parte dessa prata para gerar novas moedas e assim pagar as dívidas governamentais. Isso criou uma inflação sem precedentes, que para muitos, foi o maior motivo da queda de Roma. A praga colocou o Império Romano de joelhos. Esse era o começo de uma praga mais duradoura que a praga antonina, a doença da inflação. Entre 200 e 300 depois de Cristo, a inflação aumentou incalculavelmente. O salvador do Império Romano, Aureliano, tentou parar a inflação. Começou uma bem-sucedida tentativa de diminuir a inflação, no entanto, o seu assassinato pôs fim nisso. A inflação e os ciclos de decisões erradas na economia perduraram por quase 2 séculos. Daí em diante o Império do Ocidente teve alguns altos e baixos. O imperador Diocleciano tentou resolver a situação, no entanto, suas tentativas não foram muito efetivas. A divisão do império prejudicou ainda mais o Ocidente, pois o Oriente tinha as províncias mais ricas do império, enquanto o Ocidente não era tão rico, e foi muito mais prejudicado pela inflação. Até mesmo por isso, enquanto o Ocidente caiu, o Oriente viveu mais um milênio. A inflação levou ao aumento de impostos, ineficiência do governo para pagar suas tropas, falta de bens e foi uma das muitas causas para a queda do Império Romano do Ocidente. A história parece estar se repetindo. Mais um dos erros do Império Romano que o mundo moderno insiste em repetir. Já tivemos pandemias, várias guerras sem sentido, ainda temos na verdade, falta de mão de obra em países desenvolvidos, gastos militares exorbitantes, imigração em massa, parece ser a história se repetindo. No Império Romano o imperador poderia mudar a prata de todas as moedas do império e emitir mais moedas com quantidade menores do metal precioso e ninguém poderia fazer nada. Hoje temos mais opções para guardar nosso dinheiro, nos protegendo da inflação. O Ocidente em sua maioria, vem seguindo à risca os erros de Roma, e a inflação vai destruindo muitas economias, até mesmo dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, e, se um dia essa potência desmoronar, será que veremos a mesma instabilidade que ocorreu com a queda de Roma? Não se esqueça de nos seguir no Instagram, conferir os produtos da loja, e compartilhar o vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio.